hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um Momento com Deus com o irmão Juliano Fernandes. Falamos ao vivo aqui de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Nesse momento entramos na presença do Senhor Jesus para interceder em oração com os irmãos. Antes, vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Os irmãos que necessitarem de orações, coloque seus pedidos. Eu quero orar por você. Espero que o Senhor Jesus realize todos os seus desejos, todos os nossos sonhos. Mas nós não devemos esquecer que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Deus pediu para que nós fizéssemos esse momento para interceder pelas pessoas que têm problemas, Seja problemas conjugais, seja problemas financeiros, problemas religiosos, de fé fraca, Para que Deus possa venha fortalecer a fé de cada um de nós e nós viemos junto acreditar na existência do Filho de Deus, porque só há um só mediador entre os homens, independentemente de qual religião, só há um só ser vivo capaz de morrer por nós naquela cruz. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar. Irmãos, abra vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 6, até onde o Senhor nos permitir.
Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e ora a teu pai, que está em segredo, e o teu pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vós repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedistes a Ele. Portanto, vós orares assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória e para sempre. Amém. Porque se perdoastes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoarás a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoarão as suas ofensas. E quando jejuare, não vos mostreis constrangidos como os escribas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejum. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e leva o teu rosto, para não pereceres os homens que jejuam, mas o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê tudo em secreto te recompensará. Glória a Deus nas alturas. Esse é o Filho de Deus. Um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Nesse momento eu gostaria de ler E chamar o nome dos irmãos que pediram a oração, para que Deus interceda através da oração, em nome de Jesus, para que eles possam alcançar as suas graças. tua paz. Sou pequeno. Quem nos pediu oração foi a minha esposa Larissa Glória, a minha filha Emanuele, a minha amiga Albertina, Beatriz, Lorene e seu esposo, Rivaldino Luiz, que está desempregado, Márcia da Silva, Marcione e Maria Costa Melo, Afonso Campos, Reginaldo Fernandes, Ana Valdivino, Alexandre Luquinha, Regina, Edson, Wesley, Elizabeth, minha sogra, Cauã, Sara, William, Kleber Vigilante, Jerônimo, Jeane e família, Edson Paz e Emerson Alcântara, Bete Almeida, Antônio Carlos Marinho, Juliana Santana e família, Clébia e família, Creuza Almeida, Mari Nunes, Ana Meire e família, Elizabeth Ferreira. Os irmãos que nos acompanham neste momento,
o irmão Alves, o irmão Antônio Carlos, David Lima, gosto muito das suas lives, irmão. Tiago Kleber, Hugo Veiga, Joaquim Almeida, Adelto Barbosa e Ademilson Ribeiro, André de Lins e Leoneide Rocha, Solange Silva também está orando juntamente conosco. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Lucas Freitas também acaba de participar da live aqui. Bom dia, irmãos. Irmãos, esta noite Jesus nos convida a falar um pouco da sua palavra, a dizer o quanto é necessário que nós adquirimos o conhecimento da palavra de Deus. E o texto que eu acabei de ler, ele fala como que nós devemos orar, né? Como que nós devemos agradecer aquilo que Jesus fez por nós. O ministério de Jesus Cristo, ao todo, ele durou 3 anos. Quando o anjo anunciou a Maria, né, a Virgem Maria, a mãe da religião católica, e eis que Maria, ela concedeu e deu à luz a Jesus Cristo sem que houvesse o ato sexual, né? Porque foi anunciado o anjo a Maria e também foi anunciado a José para que ele compreendesse o que Deus queria com aquele casal abençoado. E assim aconteceu. E Jesus, já na idade de 2 a 3 anos, ele passou pela sua primeira prova, pela sua primeira perseguição, porque quando os grandes religiosos, quando os chefes dos soldados romanos, eles souberam da existência do Messias, porque o Messias ele havia sido anunciado por vários profetas. Eles queriam destruir Jesus ainda quando ele era criança. E eis que assinaram um decreto, tanto o rei Herodes assinou um decreto como Pôncio Pilatos, para que todas as crianças daquela época fossem assassinadas. E entre elas estava o nosso Salvador Jesus Cristo. Só que Deus ele não permitiu que isso acontecesse com Jesus e pediu para que ele se retirasse de Belém e fosse seguindo a Jerusalém, passando pela Judéia e também pela Galileia. E Jesus, já na idade de 8 anos de idade, ele já ministrava a palavra do Senhor no templo. E quando veio as provações, Jesus completa a idade de 30 anos e ele começa o seu verdadeiro ministério, começa a sua verdadeira caminhada até a crucificação e a sua morte e ressurreição. Quando Jesus completa a idade de 30 anos, eis que o seu primeiro milagre foi transformar água em vinho numa festa de casamento. E ao longo da sua trajetória, ao longo da sua caminhada, existiu várias situações onde Jesus ele curava enfermos, ele curava leprosos, ele expulsava demônios e ele anunciava a vida eterna. Vida eterna essa que só é encontrada nos braços do Senhor Jesus. E há uma passagem muito linda, todas as passagens que Jesus passou por Jerusalém, pela Galileia, pela Judéia, foram maravilhosas,
mas há uma palavra que nos chama a atenção. Quando Jesus ele se aproxima de Jericó, e há naquela cidade um cego chamado Batimeu e um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Há uma semelhança totalmente diferente entre os dois, porque Zaqueu ele era um cobrador de impostos, um homem que servia ao Deus Mamon, um homem que servia ao Deus dinheiro. Para quem não sabe, Mamon é o dinheiro, é o Deus do mundo, é o Deus que governa todas as tragédias que existem no mundo hoje. Toda maldade humana que assola nos dias de hoje, ela é causada pela ambição, pelo dinheiro, porque as pessoas elas roubam por dinheiro, elas matam por dinheiro, elas se prostituem por dinheiro, elas mentem por dinheiro, elas se corrompem por dinheiro, elas fazem de tudo para pôr a mão em dinheiro, em milhões. E quando Jesus ele está se aproximando de Jericó, há naquela cidade um cego chamado Zaqueu. Zaqueu não, o cego Batimeu. Zaqueu era o cobrador de impostos. E Batimeu ele resolve prender Zaqueu. Só que Zaqueu, por ele saber que Jesus passava por ali, ele pediu para que ele não fosse preso, para que ele tivesse encontro com o Senhor Jesus. E quando Jesus se aproxima de Jericó e ele sente que Jesus passara por ali, ele começou a gritar cada vez mais forte: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, perdoa os meus pecados. E Jesus se aproxima dele e ele começa a gritar mais alto, e aquela multidão ela não entende, pede para que ele se cale, porque está incomodando as pessoas que estão ali. Só que ele colocou no coração dele que se Jesus lhe desse o milagre, ele voltava a enxergar, ele enxergaria pela primeira vez, por ele ser cego de nascença. E quando Jesus se aproxima dele, Jesus diz o seguinte: filho, o que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E assim aconteceu. Quando Jesus teve o encontro com ele, e ele pediu para que Jesus lhe desse a visão, Jesus o atendeu. Irmãos, é dessa forma que acontece nos dias de hoje. Jesus, ele só te entrega a tua bênção se você fizer por onde merecer. Ele só te abençoa se você o procurar de todo o seu coração. E quando Zaqueu, o cobrador de impostos, presencia aquilo que aconteceu na vida do cego Batimeu, eis que ele toma um choque de realidade. E é isso que falta nos dias de hoje, falta as pessoas tomarem, na verdade, um choque de realidade e passar a entender que o dinheiro, ele não é o dono do mundo, o dinheiro, ele não é o tal consumidor de tudo, porque as pessoas hoje, elas procuram a religião por interesse, assim também como a religião procura as pessoas por interesse. Quando nós falamos de Jesus e não falamos de religião, é porque são duas coisas totalmente diferentes. Jesus, ele é único, Jesus, ele é o único ser suficiente Salvador, o único capaz de dar a vida por nós. E a religião não, a religião, ela criou vários deuses a seu favor, ela criou várias crenças, várias formas de adorar, talvez até mesmo deuses feitos por mão de homens. Quando eu falo feito por mão de homens, eu me refiro aos deuses da época de Nabucodonosor, os deuses que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram diante daqueles deuses. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões porque ele não se curvou ao Deus de Nabucodonosor. E as pessoas hoje, quando elas criam deuses ao seu favor, se refere a aquelas pessoas
que os seres humanos insistem em idolatrar, seres humanos como nós, eu me refiro aos cantores famosos, aos atores, aos jogadores de futebol, que para algumas pessoas eles acabam que se tornando o Deus deles. E o dinheiro, o Deus Mamon, que é quem governa toda a maldade que existe no mundo, e Satanás está por trás disso tudo, e as pessoas, por ambição de possuir muito dinheiro, elas acabam que esquecendo disso. E quando Zaqueu ele presencia o que Jesus fez na vida de Bartimeu, ele, por ser de estatura pequena, ele era um cobrador de imposto muito odiado, e ele sobe em cima de uma árvore para ver Jesus passar. Só que quando Jesus vê aquele homem em cima da árvore, ele pede para que ele desça. Zaqueu, desce, eu vou jantar na tua casa, eu necessito de jantar na tua casa. E os discípulos, eles começaram a murmurar, os discípulos, eles começaram a reclamar sem entender o porquê de Jesus querer jantar na casa de um cobrador de impostos, de um homem sujo, de um homem corrupto. Só que eles esqueciam que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio salvar as pessoas mais necessitadas da sua palavra. Ele veio libertar as pessoas mais necessitadas de salvação. E nós acabamos esquecendo, porque talvez nos escondemos por trás das vestes religiosas, nos escondemos por trás de tradições que não convém vir de Deus. E foi dessa forma que aconteceu. Naquela época, quando Jesus entra na casa de Zaqueu e diz que quer jantar em sua casa, e os discípulos começam a murmurar por não entender o porquê que Jesus queria fazer aquilo. Só que Jesus, ele queria levar a salvação para dentro da casa de Zaqueu, porque ele já tinha levado salvação à visão de Bartimeu. Aí eu pergunto para vocês, quem é o mais cego entre os dois? Será que era Zaqueu, por ser um cobrador de impostos, um homem sujo, e ele só enxergava o ouro, ele não enxergava nada além da riqueza que ele adquiria? Ou será que era Bartimeu, por ser cego de nascença? Se nós pararmos para analisar, nós vamos entender que talvez o cobrador de impostos, ele fosse mais cego do que aquele homem que não tinha visão. Porque quando Jesus resolve entrar na sua casa, é porque Deus, ele sabe que naqueles coração mais duro, naqueles coração mais de pedra, são as pessoas que mais necessitam de salvação. São as pessoas que mais necessitam de uma visita de Deus. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele começa a contrariar todas aquelas pessoas que o conheciam, porque eles não entendiam a missão de Jesus naquela casa. Só que quando Jesus visita aquela casa, a salvação entrou dentro daquela casa, porque aquele homem, quando ele começa a conversar com Jesus, ele disse: mestre, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente. A partir de hoje eu vou fazer de forma diferente. Eu vou devolver tudo aquilo que eu peguei dos meus irmãos, e eu vou devolver 4 vezes mais. As pessoas, elas odiavam aquele cobrador de impostos, porque ele arrancava até o último centavo delas. E quando Jesus se retira da casa dele, quando ele se retira da cidade de Jericó, ele deixou ali um legado. Ele fez um cego vir a enxergar. E as pessoas creram, as pessoas acreditaram, porque aquele homem, ele era cego de nascença. E ele vivia ali pedindo esmola de porta em porta,
incomodando as pessoas, porque por ele não enxergar, ele não tinha meios de trabalhar. E o outro já era de forma diferente. Ele era cego, tendo visão boa, porque ele não enxergava as coisas mais simples da vida. Ele simplesmente só enxergava a ambição pelo dinheiro, a ambição pelo ouro, a ambição pela prata. E dessa forma aconteceu. Quando Jesus ele se retira de Jericó, o cobrador de imposto, aquilo que ele prometeu para Deus, ele começou a cumprir, e ele começou a entrar dentro da sua casa e abrir aqueles baús que estavam cheios de ouro, que estavam cheios de prata, e ele já não via brilho no ouro, ele já não via valor na prata. O coração dele tinha se consumido de um amor completo, de um amor existente somente em Jesus. E quando as pessoas elas começam a enxergar o dinheiro de uma forma diferente, elas começam a achar que as coisas são mais importantes do que a própria palavra de Deus. E quando Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele está afirmando que Jesus ele precisa entrar na sua casa, ele precisa entrar na tua vida. Mas você tem que entender que você não tem que ter uma fé por interesse nas coisas. Às vezes nós buscamos a presença de Deus porque nós necessitamos de algo. Nós buscamos a presença de Deus talvez porque nós necessitamos de um emprego, talvez porque nós necessitamos de alimento, talvez falta algo dentro da nossa casa. Mas a verdadeira palavra de Deus, ela significa que nós temos que buscar a Deus por aquilo que nós necessitamos. E o que nós necessitamos no momento? Nós necessitamos de paz, nós necessitamos de amor, de carinho, de compreensão. E eu só vou encontrar esse verdadeiro sentido da vida quando eu passar a entender que Jesus, ele quer de mim o que eu sou por dentro e não o que eu sou por fora. Não é a minha aparência maior do que aquilo que se esconde dentro de mim. E eu não tenho que viver me escondendo por trás de vestes. Eu tenho que mostrar aquilo que eu sou. Jesus, ele não andava com vestes poderosas. Jesus, ele não andava em carros de luxo. Jesus, ele não se hospedava nos melhores hotéis. Ele não exigia a melhor comida. Ele não exigia um ar-condicionado no seu quarto. Simplesmente, Jesus, ele vivia de forma simples. E hoje o que nós vemos são pessoas que ministram a palavra de Deus, e quando essas pessoas elas começam a achar que são elas que fazem tudo aquilo, que são elas que fazem as obras, que as palavras de Deus que saem da boca delas são retiradas da sua própria mente. E essas pessoas acabam que botando banca para ministrar a palavra de Deus. Essas pessoas acabam se tornando pessoas religiosas, pessoas incapazes de reconhecer que elas são falhas, que elas são pecador. E o público que está a escutar aquelas pessoas dá total credibilidade. Quando você coloca um ser humano em status de estrela, aquela pessoa ela acaba que se achando demais, acaba que se sentindo demais. E se nós formos analisar, Jesus ele vivia de forma tão simples que a sua entrada triunfal em Jerusalém foi no lombo de um jumento, foi no lombo de um animal simples. Jesus ele não é aquele Jesus que está estampado nos quadros europeus, aquele Jesus europeu, aquele Jesus louro, de olhos azuis, de olhos brilhantes, aquele Jesus de face bonita. Não, irmão. O Jesus que a Bíblia se refere era um homem magro, um homem simples, um homem de semblante sofredor.
O homem que vagou pelo deserto, que foi tentado pelo diabo por várias vezes. O homem que viveu toda a sua vida de forma mais simples possível. Um homem humilde, filho de carpinteiro, um homem simples. O que Jesus cobra de mim é essa pessoa de natureza simples, essa pessoa humana. E as pessoas acabam que, por elas adquirirem uma fama, adquirirem um poder, elas acabam que esquecendo as suas origens, acabam esquecendo de onde elas vieram, acabam esquecendo até mesmo dos seus familiares, dos seus pais, dos seus irmãos, do seu berço. E Jesus, ele não foi assim. Quando Pedro, ele se engrandecia demais, ele se achava demais, quando o diabo, ele se apossava da vida de Pedro e usava Pedro contra Jesus, porque quando Jesus estava ali na ceia reunido com seus discípulos, talvez se nós formos pensar de forma religiosa, nós olhamos para aquela situação e vemos ali grandes homens, grandes pessoas poderosas, talvez super seres humanos, como fala no capítulo 11 de Hebreus, que fala dos heróis da fé, pessoas que tiveram suas trajetórias espetaculares, pessoas que foram provadas pela fé e que venceram. Mas na verdade não foi assim que aconteceu. Eles foram pessoas que sofreram, pessoas que tiveram as suas provações. E acima de tudo, são seres humanos como eu e como você, sujeito a erros, sujeito ao pecado. Quando Jesus diz, afirmando para eles que um de vocês há de me trair, eles ficaram confusos, porque na verdade eles não sabiam qual deles iria trair a Jesus, qual deles iria ser usado por Satanás para que o Filho do Homem fosse entregue. E Jesus anunciava isso o tempo todo. Eis que o Filho do Homem, ele será entregue na mão de seus inimigos, ele será entregue na mão de seus adversários, para que seja consumado tudo aquilo que meu Pai projetou até hoje. E Pedro olha para Jesus e diz o seguinte: Senhor, aonde tu for, eu vou junto. O que acontecer contigo irá acontecer comigo também. Jesus o repreendeu e disse: Pedro, hoje antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E ele ficou sem entender o porquê que Jesus falou aquilo. Lembra quando Jesus foi entregue nas mãos de seus inimigos? Que Pedro retira a espada do soldado e corta a orelha daquele soldado? Jesus, ele repreende Pedro naquele momento, porque talvez por mais que Pedro quisesse o defender, ele não permitiu, porque ele queria viver tudo aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. Porque o mundo, ele se encontrava igual nos tempos de Noé, quando Deus destruiu a humanidade, que as pessoas, elas estavam entregues à corrupção. As pessoas, elas estavam entregues ao desejo carnal, e o mundo, ele estava se destruindo. E por isso que Deus acabou que com o dilúvio destruindo a humanidade e deixando somente a família de Noé para que começasse tudo de novo. E nos tempos de Jesus estava da mesma forma. As pessoas, elas estavam se destruindo por interesse próprio, por dinheiro. E assim aconteceu. Pedro nega a Jesus quando Jesus foi preso. Talvez, se ele quisesse sair daquela situação, Deus tivesse dado ordem aos anjos para retirar Jesus daquela situação. Mas ele não queria sair daquela situação. Ele quis provar para mim e para você
que ele foi capaz de suportar tudo aquilo por amor de nós. E quando nós não temos o conhecimento bíblico, nós passamos a acreditar que foi Herodes que crucificou Jesus, que talvez seja até o próprio Barrabás que foi escolhido ao invés de Jesus que crucificou Jesus, que Pôncio Pilatos crucificou Jesus, quando na verdade quem crucificou Jesus foi o povo, porque foi o povo que escolheu Barrabás ao invés de Jesus. Mas isso só aconteceu por conta dos grandes religiosos daquela época. Por isso que Jesus sempre o contrariava, porque na verdade eles entregaram o Filho de Deus. Porque Jesus, ele quebrava todas as barreiras que a religião colocava. A religião dizia que não podia curar no dia de sábado. Jesus ia lá e curava no dia de sábado. Jesus, ele comparou os grandes religiosos quando ele falou essa frase que eles engolem um mosquito e arrotam um camelo, porque na verdade aquelas pessoas que se dizem ser os grandes religiosos, elas acabam que querendo um status de estrelas, elas acabam que adquirindo uma fama, um poder, e essa fama e esse poder traz para elas uma riqueza. Pessoas que usam a palavra de Deus para mentir publicamente. A gente sabe que existem congregações nos dias de hoje que os grandes pastores, eles estão cada vez mais ricos e usando a palavra de Deus para enriquecer o próprio bolso. E as pessoas, elas precisam pedir o que pediu o cego Bartimeu. O que queres que eu te faça? E Jesus disse, e ele disse, Senhor, que eu veja. E essas pessoas, elas precisam enxergar isso. E Jesus, ele cobra de nós, as pessoas que enxergam que essa prática religiosa é totalmente errada. Ele pede para que nós alertamos o seu povo, para que elas não venham a cair nas mãos de falsos profetas. Porque é assim que está acontecendo nos dias de hoje, irmão. As pessoas, elas estão cegas, elas estão ambiciosas, elas se sentem cobradores de impostos, sendo que a própria religião, ela é isenta de imposto. A igreja, ela não paga imposto, mas ela cobra 20% do dízimo, enquanto a palavra de Deus manda cobrar apenas 10%. Há muitas práticas religiosas que elas acabam que tornando até pecado. Porque quando eu uso a palavra de Deus para citar vários versículos da Bíblia e mentir publicamente, abertamente, e as pessoas estão cegas porque elas não enxergam isso, e Deus cobra de nós para que nós devolvemos a visão para essas pessoas. Eu sei que às vezes quando eu vejo alguém usar a palavra de Deus para benefício próprio, eu acabo que me entristecendo de certa forma, porque a palavra de Deus, ela é muito rica em ensinamentos, em provações. Várias pessoas passaram por lutas, passaram por angústias, passaram por tribulações, e essas pessoas, elas morreram e ficaram eternizadas para serem exemplos para nós nos dias de hoje. Às vezes nós, por ser evangélico, nós se achamos melhores do que as pessoas que não são evangélicos. E quando eu passo a julgar a religião dos outros e a condenar, a afirmar, a dizer que eu estou salvo e o meu irmão está condenado por não conhecer a palavra de Deus, eu entro totalmente em um contexto pecaminoso.
Porque Jesus, ele não fez acepção de pessoa. Jesus, ele não condenou o católico por ele ter suas crenças, por ele ter a sua religião. Não, irmão, Jesus não fez dessa forma. Quando eu entendo a palavra de Deus e eu passo a condenar a outra religião que não é a minha, eu não sou crente. Eu não sou um verdadeiro servo de Deus. Eu me torno simplesmente uma pessoa religiosa, uma pessoa que não conhece a verdadeira palavra de Deus. Porque como é que eu vou condenar um ser humano se Jesus morreu pela humanidade? Jesus, ele olha para uma prostituta e o homem, ele vê realmente uma prostituta. E Jesus, ele vê uma mulher por trás da prostituta, porque ele libertou uma prostituta do pecado. Foi assim com Maria Madalena. Enquanto os homens, eles quiseram apredejar. A gente tem essa mania de viver julgando as pessoas sem conhecer a vida delas. Talvez há milhões de católicos no mundo salvos, e nós não estamos salvos. Porque se a Bíblia diz em Mateus 7, 1 e 2, que com a medida que eu medir, eu serei medido, e com a medida que eu condenar, eu serei condenado, e é totalmente errado o contexto de eu viver condenando os outros, de eu viver julgando os outros, e eu não tenho esse poder, eu não tenho esse direito, porque Jesus, ele não me deu esse direito de eu viver julgando as pessoas por elas terem uma fé diferente da minha, por elas terem uma religião diferente da minha. Eu tenho que respeitar, mesmo que eu não acredite. Eu tenho que respeitar o espaço do outro, porque o Jesus que morreu por mim também morreu por ela. Jesus, ele não veio dar remédio aos sarados, ele veio curar os enfermos. Por isso que ele salvou prostitutas, ele salvou bêbados, ladrões, salteadores, cobradores de impostos, corruptos. A salvação, irmão, ela foi plantada por Jesus para toda a humanidade. Ele não fez acepção de pessoa, não, irmão. Talvez você se esconda por trás da religião, por trás dessa veste religiosa, por trás dessa carcaça velha de crente que você adquiriu, por acreditar que talvez você tenha feito várias coisas erradas. Jesus te deu perdão. Mas o que Jesus quer de você é que você entenda que Ele não te deu o direito de ficar julgando A ou B. E a salvação, ela é individual. Como que eu vou afirmar que eu estou salvo se a minha caminhada é grande, se a minha trajetória é imensa? E durante toda essa trajetória vai haver quedas, vai haver tropeços, vai haver desafios, vai haver provas. E o que vai dizer que eu vou ser salvo ou não, não é o que o meu pastor prega, não é o que a minha religião ensina, são simplesmente as minhas obras aqui na terra. Se eu sou uma boa pessoa e conheço a palavra de Deus, independente de eu estar dentro de uma igreja ou não, placa de igreja não salva ninguém não, irmão. O que o teu pastor fala não salva ninguém não, irmão. Porque a Bíblia, ela é um livro muito rico. Mas se engana as pessoas que pensam que só em eu abrir a Bíblia, ler um texto e dar a interpretação daquele texto, que eu esteja falando o correto sobre aquele texto, que eu esteja ensinando o correto sobre aquele texto. Eu tenho que tomar muito cuidado para mim não cair nas mãos erradas, como caiu aquele viajante. E o que fez o grande religioso? O que fez o sumo sacerdote?
uma pessoa que conhece todos os ensinamentos, que conhecia a lei de Moisés, que conhecia as escrituras, simplesmente ele passou e fingiu que não viu, porque não era com ele. E o que fez um levita, uma pessoa que quando alcança a idade de 30 anos, ela se dedica de coração à religião, ela se dedica 100% às coisas de Deus, ela passou e também fingiu que não viu. Irmãos, eu observo os crentes, pessoas evangélicas, que colocam paletó e gravata, que pega a Bíblia e coloca debaixo do braço e sai andando por aí e não olha para ninguém, não cumprimenta ninguém, só conhece o irmão dentro da igreja, na calçada já não conhece mais. Que crente é esse, irmão? Que abre a boca para discutir religião, que abre a boca para julgar a pessoa que não é crente, chama de ímpio, chama de incrédulo, fala que já está condenado, fala que não tem salvação para aquela pessoa. A salvação, irmão, ela existe em Cristo Jesus. E quando Jesus ele busca aquelas pessoas que mais necessitam da salvação, quando ele leva sobre si os meus, seus e os nossos pecados, quando Jesus ele estava ali já nos seus últimos minutos de vida, os religiosos eles começavam a zombar de Jesus. Eles começavam a dizer: desce daí, Jesus, tu não és o Filho de Deus? Tu não tem poder para se salvar? Por que tu não desce daí? Por que tu não se salva? E Chester, de um lado, ele começava a rir. Ele começava a zombar de Jesus cada vez mais forte. Se engana quem pensa que Estevão era o santinho da história. Estevão, ele também zombava de Jesus, da mesma forma que Chester zombava. As pessoas que estavam ali, elas não acreditavam mais que Jesus fosse um filho de Deus, porque ele se entregou naquela cruz. Se ele teve poder para curar leprosos, para expulsar demônios, se ele teve poder para dar visão a cegos, para fazer paralítico andar, se ele teve o poder para perdoar a prostituta, para perdoar cobrador de impostos, se ele teve esse poder, por que ele não teve o poder de salvar a si mesmo? Por que ele não desceu da cruz? E as pessoas elas faziam aquela pergunta. Só que quando Estevão ele olha profundamente nos olhos de Jesus, ele vê a salvação em Jesus. E ele se arrepende de seus pecados nos últimos minutos de vida. E ele diz: Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E na mesma hora Jesus o perdoou. Talvez se fosse um homem normal lá no local de Jesus, tivesse dito assim: como que eu vou te salvar se você zomba de mim como os outros zombam? Não, irmão, Jesus ele era diferente. Jesus ele era único. Jesus ele era o único ser humano que, se batesse em um lado, ele oferecia a outra face para bater. E o jovem rico pergunta para Jesus: Mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E ele diz: vá, venda tudo que tem, dê aos pobres e me siga. E Jesus ele quer que você o siga. Mas Jesus ele quer que você o siga de uma forma sincera, não de uma forma religiosa, dizendo que A ou B está condenado, vai para o inferno, que você está salvo. Porque na verdade você não tem essa certeza. Até hoje ninguém foi lá e voltou para dizer como é que foi. Somente Jesus fez isso, quando ele ressuscitou no terceiro dia. Jesus ele nos perdoa porque ele nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna.
E Ele cobra essa sinceridade de nós. Ele cobra esse respeito de nós. Se eu acho que a pessoa não vive de forma correta, se eu acho que a pessoa faz as coisas de forma errada, eu tenho que mostrar o certo para ela, eu tenho que mostrar o correto para ela, mas eu tenho que mostrar para aquela pessoa quem eu sou por dentro, quem eu sou de verdade. E mesmo aquelas pessoas estando todas ali zombando de Jesus, ele teve de misericórdia e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que a ansiedade, ela acaba aqui se tornando uma vaidade. A Bíblia diz que a ansiedade, ela acaba aqui nos levando à destruição. Porque ele afirmou: não vos preocupeis com o dia de amanhã, deixe que o amanhã se encarregue de si mesmo. Vocês não vê as árvores no campo? Elas não semeiam e nem plantam, e vossos pais celestiais as alimentam. Vocês observam os lírios do campo? Nem mesmo o rei Salomão em toda a sua glória se veste como eles. Se eu conhecesse realmente toda a trajetória de Jesus, eu não julgava ninguém. E eu julgo. Quando a pessoa que merece um julgamento sou eu mesmo. A pessoa que merece uma correção sou eu mesmo. Porque eu acabo que me tornando um hipócrita, um escriba, um fariseu, quando eu passo a julgar as pessoas pelo que elas são. E Deus, Ele não está preocupado com os bens materiais que tu tem não, irmão. Deus, Ele não está preocupado com o que tu pensa. Ele não está preocupado com tua forma religiosa não, com tua máscara religiosa não, irmão. Deus, Ele está preocupado com o teu coração, porque Ele enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E se o mundo amasse 1% daquilo que Jesus nos amou, não existiria a violência que existe hoje, não existiria a ambição que existe hoje, a inveja que existe hoje, as práticas pecaminosas. A humanidade, ela diminuiu os seus anos de vida por conta do pecado, porque nós praticamos o pecado o tempo todo. No início do mundo, no início da humanidade, nos tempos de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Jó, as pessoas, elas viviam 800 anos, 900 anos, 400 anos. Hoje 100 anos já é um recorde. Mas por que que Deus diminuiu a vida humana, o tempo existente da vida humana? Por conta do pecado, por conta da ambição, por conta do julgamento que nós fazemos dos outros e não da correção que nós fazemos de nós mesmos. Ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo patamar. E a salvação, ela é individual, ela não é por equipe, ela não é por dupla, ela é simplesmente individual. Mas eu não tenho moral para dizer que A ou B está condenado e que eu estou salvo não, irmão. Porque Deus não me deu essa autoridade. Deus me deu uma santidade, uma simplicidade para me levar a palavra de Deus adiante, mas respeitando o espaço de cada um, conscientizando as pessoas que nós precisamos ser mais humano, que nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração amoroso, um coração capaz de ajudar o próximo. Amai o próximo como a si mesmo. Não matarás, e nós matamos. Não adulterarás, e nós adulteramos.
Não julgarás e nós julguemos. Amai o próximo como a ti mesmo. E nós acabamos amando mais a nós do que ao próximo. Mestre, quem é o meu próximo? É aquela pessoa mais necessitada de uma ajuda. Eu não preciso conhecer aquela pessoa para me entender que ela necessita de uma ajuda. Seja financeira, seja simplesmente de uma palavra. Talvez entre nós há pessoas tristes, amarguradas, pessoas de corações sofridos. Talvez há entre nós nesse momento pessoas que não conseguem dormir à noite, pessoas pensando em dar cabo da própria vida, por não conhecer a verdadeira palavra de Deus. Irmãos, Deus, Ele não quer sacrifício de bens materiais. Você não precisa pegar o que você tem e dar para as igrejas para Deus te abençoar. Não, irmão. O que Deus quer é a tua sinceridade. O que Deus quer ouvir é a tua oração. Deus quer ouvir o teu coração, o teu verdadeiro eu, a minha verdadeira face. Deus quer que eu mostre quem eu realmente sou por dentro e não quem eu aparento ser por fora. É isso que Jesus cobra de mim. É isso que Jesus quer que eu seja, quem eu realmente sou, e que eu não me fantasie mostrando para as pessoas que na minha casa está tudo bem, que não está faltando nada, que eu amo minha esposa, que eu amo meus filhos, quando na verdade está tudo errado. Está tudo acontecendo de forma errada. Tudo não começa dentro da igreja, tudo começa dentro da nossa casa. A igreja, ela te ensina os caminhos do Senhor, ela aprimoria a tua fé, mas é o teu coração que realmente reconhece quem você é de verdade. Faça esse julgamento de si mesmo e pare de estar julgando os outros, porque você não é melhor que ninguém, não, irmão. Jesus morreu por todos nós e nós temos que reconhecer isso. Nós somos seres humanos incapazes de amar ao próximo como a si mesmo, porque eu tenho o meu interesse próprio. Talvez eu não ajude o outro porque eu penso que o que eu vou dar para aquele outro vai fazer falta para mim. Quando Jesus ele multiplica os teus bens, se você dividir o pouco que tem com os outros, mas é dividir com as pessoas que realmente necessitam da tua ajuda. Não é dar dinheiro para quem já tem dinheiro, não, irmão. É dar esmola para aqueles mais necessitados. De quem é o rosto que tem nessa moeda? De César. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dê ao mundo o que é do mundo e a Deus o que é de Deus. As coisas são do mundo, o dinheiro é do mundo, a ambição é do mundo, a mentira é do mundo, o príncipe do mundo é também o príncipe das trevas, Satanás. É ele que está por trás de todos os pensamentos maldosos que existem na tua mente. Passa a pensar com teu coração, porque o amor, ele é de Deus. A simplicidade é de Deus, a amizade, o carinho, a compreensão, a paz é de Deus. E é isso que Deus quer que você espalhe por aí, para que essa maldade que está lá fora, ela não venha entrar dentro da tua casa. A crise, ela existe para nos corrigir, irmão. O deserto, ele existe para nos ensinar o caminho certo. Vamos fazer uma oração para encerrar. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, neste momento eu entro em Tua presença, Deus. Apresento a cada um desses irmãos na qual essa palavra alcançar. Deus, coloca no coração dos Teus servos o propósito de Te servir, o propósito de Te adorar, o propósito de seguir a Tua palavra. Deus, corrige as pessoas, faz com que elas entendam que o Teu poder é maior do que tudo que existe no mundo.
O teu amor é maior do que todas as coisas que existem no mundo, maior do que o dinheiro, maior do que os bens materiais. Senhor, coloca no coração delas o verdadeiro significado da vida, o verdadeiro caminho que vai conduzir para a salvação, a tua verdadeira palavra. Senhor, retira do coração dessas pessoas as crenças em falsos profetas. Faz com que essas pessoas se envergonhem do que elas fazem, de mentir abertamente para o povo, porque Satanás é o rei da mentira. Senhor, nós sabemos que ele só vai até onde tu permite, Deus. Por mais que ele rodeie a terra e passeie por ela, o Deus a quem nós servimos é muito maior do que tudo isso. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Deus, tu conhece a necessidade de cada um de teus servos. Eu não preciso citar as suas necessidades, porque tu conhece o coração de cada um deles. Visita, Senhor, cada um deles nesse momento. Aquelas pessoas que pensam em dar cabo da própria vida, retira aquele espírito maligno que há sobre elas. Senhor, faz com que teu povo prospere. Faz com que nada venha a faltar na casa de teus servos. Senhor, coloca um mantimento dentro da casa de teus servos para que eles possam alimentar suas famílias. Deus, abre porta de emprego para aquelas pessoas mais necessitadas, para que elas possam honrar com seus compromissos. Senhor, eu te agradeço pela pessoa que sou, pela pessoa que me tornei, pelos pais que tu me deste, pelos irmãos que tu me deste, pela família abençoada que tu me deste. Senhor, eu te apresento a minha esposa e minha filha. Coloca, Senhor Jesus, sobre elas a tua mão poderosa. Coloca, Senhor Jesus, sobre ela a tua proteção. Alimenta teu povo, Senhor, mas não alimenta só de pão. Alimenta também da verdadeira palavra, do verdadeiro significado da vida, para que elas venham a acreditar em Ti. Porque o meu Redentor vive, porque há um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador, ele deu a vida por nós. Ele levou sobre si os seus nossos pecados, por amor a nós. E esse Jesus cobra de nós o carinho, a compreensão, o verdadeiro significado do amor. Se nós amássemos da forma que Jesus nos amou, o mundo ele estaria liberto do pecado. Deus, coloca no coração dos teus servos o propósito de te servir, o propósito de te adorar, de levar a tua verdadeira palavra a toda criatura. Senhor, neste momento eu te apresento todas as necessidades de meus irmãos. Realiza sonhos, Senhor. Resgata os sonhos que estavam perdidos. Obrigado pelo dom da vida, pela proteção que existe no Salmo 91, verso 7. Onde 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Deus, sou grato por essa oportunidade. Sou grato, Senhor Jesus, por tudo que tu tem feito em minha vida. Eu já te peço e te agradeço, através do santo nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e a paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e reflitam sobre o que escutaram aqui. Eu sei que talvez grandes religiosos iriam ignorar essas palavras, mas essa sinceridade não vem de mim, vem do Senhor Jesus. Eu sou apenas instrumento, boca de Deus aqui na terra. E por mais que os religiosos não gostem, Deus me usa para que eu possa abrir os olhos das pessoas que estão cegas diante de falsos profetas. Tenham todos um bom dia. Amém. E graças a Deus. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu.
a quem eu quero subir, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo pra te seguir.